O ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foi desenvolvido para promover o crescimento econômico, inclusivo e sustentável, para a construção e implementação de políticas públicas que visam guiar a humanidade até 2030. Representando um plano de ação global com 17 objetivos para eliminar a pobreza extrema e a fome, oferecendo educação de qualidade ao longo da vida de todos, protegendo o planeta, promovendo sociedades pacíficas e igualitárias. Nesse vídeo será abordado o objetivo 8, trabalho decente e o crescimento econômico. O trabalho não só dignifica o ser humano, como é a força motriz por trás do desenvolvimento sustentável de uma nação. Para entendermos realmente aquilo que precisa ser feito em relação às metas da ODS 8, antes precisamos compreender o significado desse objetivo para o Brasil e para o mundo. Para ajudar, o professor Dr. Renato Silva nos explica um pouco mais sobre esse trabalho digno e sua situação no Brasil no século XXI. O avanço do neoliberalismo ele está pautado também num tripé, né? Que é justamente o da globalização, da reestruturação produtiva e das privatizações, né? Dentro da reestruturação produtiva a gente pode colocar o desmanche das regulamentações e da legislação trabalhista. Com a globalização, o Brasil foi vítima direta disso, por exemplo, nos anos 90, quando o Collor abre a economia brasileira, que vinha fechada desde a ditadura civil-militar, né, de 64 a 85. Quando ele abre a economia nos anos 90, as empresas brasileiras não têm competitividade para competir com as mercadorias que vinham de fora, né? E a economia brasileira quebrou. A estratégia do Fernando Henrique, né, que vem depois, né, após a transição com Itamar Franco, Fernando Henrique foi ministro da Fazenda, né, atribui-se a Fernando Henrique a criação do Plano Real, quando na verdade o Plano Real foi criado pelo Itamar Franco, né, que era o presidente. E aí o Fernando Henrique, para sair desse choque de globalização, começou a desmontar a legislação trabalhista e privatizar as empresas públicas para, de acordo com ele, né, melhorar a competitividade da economia brasileira. Quando, na verdade, o que o Fernando Henrique fez foi desindustrializar o Brasil e fazer com que o Brasil voltasse a ser a grande fazenda do mundo, como fora antes de 1930. Vargas é o sujeito que dá o salto da economia brasileira. E, não sem razão, a frase de Fernando Henrique, né, que ele tinha vindo governar para desmontar o Estado varguista, né? O que há de concreto nisso, né? O que é que aconteceu com o mundo do trabalho desde então? Houve uma grande flexibilização da legislação trabalhista, por exemplo, o aumento do trabalho informal, do trabalho que não adiciona, né, nada na Previdência, né? Além do trabalho terceirizado, que agora a terceirização, desde a reforma do Michel Temer em 2017, é ampla, geral e restrita, né? Você pode agora privatizar tanto a atividade meio quanto a atividade fim. Objetivo do ODS 8. O que é preciso ser feito? Apoiar políticas para a geração de empregos, possibilitando não só o sustento das pessoas, mas o desenvolvimento pleno das suas capacidades. O incentivo na micro, pequenas e médias empresas, responsáveis por 90% dos negócios no mundo e criam mais de 50% dos empregos. Medidas de incentivo à inovação, promovendo novas abordagens e encorajando a autonomia para propor desafios integrando equipes. Formalização de novas formas de trabalho, com proteção dos direitos, pois é base para o ordenamento jurídico brasileiro. Através deles, o cidadão tem uma garantia mínima de ter seus direitos respeitados. A melhorada estrutura de produção no mundo todo. É de conhecimento geral que um bom investimento no ambiente físico e valorização dos colaboradores flexibiliza as relações interpessoais. Criação e execução de leis para a proteção do meio ambiente. A legislação e políticas públicas são fundamentais para a preservação, incentivando práticas sustentáveis e fiscalizando atividades prejudiciais ao ecossistema. Metas até 2030 de acordo com a ONU. Mas antes de dar os primeiros passos rumo ao futuro, temos que nos livrar de heranças de um passado que infelizmente ainda se faz presente. É preciso erradicar o trabalho forçado,
a escravidão moderna, o tráfico de pessoas e eliminar o trabalho infantil em todas as suas formas. Também é necessário proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos, incluindo jovens e pessoas com deficiência. Afinal, essa é uma das premissas básicas para a produtividade, e só assim é possível ampliar o crescimento econômico per capita, uma das principais metas deste ODS. A expansão do acesso aos serviços financeiros e o incentivo à formalização e ao crescimento da micro, pequenas e médias empresas vão pavimentar a estrada que nos levará a um futuro com mais crescimento econômico e bem-estar para todos. Outra guia muito importante é remuneração igual para trabalho de igual valor. Exibição de dados. População brasileira, de acordo com as divisões do mercado de trabalho. Quarto trimestre de 2023. Grande parte da população brasileira no momento está ocupada. Outra grande parte fora da força de trabalho ou abaixo da idade de trabalhar. A menor parte no momento da população está desocupada. De acordo com os dados do gráfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o número de desempregados em 2023 era de 8,1 milhões de pessoas, cerca de 7,4% da população. O IBGE também apresenta dados sobre os desalentados, cerca de 3,5 milhões, uma taxa de 17,3%, ou seja, é o trabalhador que desistiu de procurar ou nem chegará a buscar uma vaga no mercado de trabalho por falta de oportunidades. Taxa de desocupação no Brasil e nas grandes regiões. Quarto trimestre de 2023. Analisando este outro gráfico, o Brasil possui uma taxa de 7,4% de desocupação. Nordeste, 10,4% de desempregados, sendo a maior taxa, comparado às outras regiões. O Norte, 7,7% de desocupação. O Sudeste, 7,1% de desocupação. Centro-Oeste, 5,8% de desocupação. E com a menor taxa de desemprego, a região Sul, com 4,5%, ficando assim notável a disparidade nas regiões brasileiras acerca da inserção no mercado trabalhista. Percentual de desempregados por faixas etárias. Ao fim do terceiro trimestre de 2023, taxa de desocupados entre jovens de 18 a 24 anos é superior ao dobro da média nacional. Total, 8,7%. 14 a 17 anos, 31,7%. 18 a 24 anos, 18%. 25 a 39 anos, 7,8%. 40 a 59 anos, 5,6%. 60 anos ou mais, 3,7%. Segundo a coordenadora da pesquisa, Adriana Berigai, afirma que o desemprego é tradicionalmente maior entre os jovens de 18 a 24 anos. Com isso, jovens após a pandemia buscaram se profissionalizar, mas ainda assim não foram absorvidos pelo mercado de trabalho. ODS 8 voltado para o estado do Ceará. O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, o IPES, é uma autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará. Fundado em 14 de abril de 2003, o IPES é o órgão do governo responsável pela geração de estudos, pesquisas e informações socioeconômicas e geográficas que permitem a avaliação de programas e a elaboração de estratégias e políticas públicas para o desenvolvimento do Estado do Ceará. Para o alcance do ODS 8, são necessárias políticas públicas intersetoriais em várias ações e âmbitos do governo estadual. Dentre elas estão presentes políticas, programas,
projetos e iniciativas executadas, principalmente pelas secretarias estaduais como a do Desenvolvimento Econômico e Trabalho e da Ciência, Tecnologia e a Educação do Ensino Superior, por exemplo. Produtividade, sim, mas com responsabilidade. Afinal, já passou da hora de entender que o crescimento econômico só existe de fato se contempla o bem-estar das pessoas e o respeito ao meio ambiente. Se você assistiu o vídeo do ODS 8, certamente você se preocupa com esse tema. Te serviu de inspiração? Então compartilhe, converse com outras pessoas e juntos vamos construir um mundo melhor.